Olá pessoal, eu sou a Kari Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou conversar com vocês sobre as biografias da minha estante. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu sou a louca das biografias, eu gosto muito de ler biografias, autobiografias, relatos pessoais, histórias de pessoas. Na verdade, eu gosto muito de livros que contam história de pessoas, sabe? Histórias sejam reais ou fictícias, eu gosto dessa pegada assim mais verossímil de vida de pessoas. E eu tenho gosto muito de biografias, eu falo sempre aqui com vocês, então eu decidi mostrar quais são essas biografias que tem na minha estante, o que é que eu já li, o que eu não li, as coisas que eu gosto, para vocês terem uma noção mais ou menos das coisas que eu realmente gosto. Eu tentei reunir todas as biografias, pode ser que vá faltar alguma, que eu talvez não tenha passado despercebido, ou alguma que eu já li, eu acabei passando pra frente e ela não está mais aqui, então, na verdade, as que não estão na minha estante não vou relatar, né? Mas eu já li muitos outros que nem vão aparecer aqui, mas que vocês podem saber quais são os livros que eu já li, as biografias que eu li, lá na minha lista do Goodreads e do Scooby. Quem me segue lá sabe mais ou menos o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo, o que eu tô deixando de ler. E também, se você quer saber muito das coisas que eu estou lendo nesse momento, um pouquinho mais dos meus relatos mais pessoais, mais assim... na hora, né, meio que instantâneo, é só me seguir também nas redes sociais, principalmente no Instagram, é onde eu compartilho um pouco mais das coisas que eu tô fazendo, o dia que eu tô gravando, eu converso um pouco mais, eu aumento um pouco mais a conversa além dos livros por lá. Mas voltando aqui às minhas biografias, eu tenho uma pequena pilhazinha aqui. Eu falei a vocês que pode ser que passe alguma ou outra, então espero que vocês gostem de algumas recomendações de história de pessoas reais, ou no caso aqui são só biografias, eu trouxe todas as biografias, eu não dividi por autobiografia ou biografia temática, são todas mesmo que estão aqui na minha estante, então confiram aí as minhas recomendações. O primeiro que eu vou apresentar aqui é uma biografia, mas na verdade eu recebi de parceria, na época que o Prateleira de Cima era parceiro do Grupo Editorial Record, e aqui nós temos esse livrinho aqui, Querido Mundo, a história de guerra de uma menina síria e sua busca pela paz, da Bana Alabed. A Bana Alabed é uma menina síria que começou a compartilhar pelo Twitter as coisas que estavam acontecendo na cidade dela, as atrocidades da guerra da Síria na cidade que estava acontecendo lá, e ela ficou famosa, etc, e acabou virando um livrinho aqui que conta um pouco desse relato, dessa vida que é muito difícil em locais de guerra como a Síria. Esse aqui eu ainda não li, mas está aqui para ler, porque eu gosto muito de saber um pouco, principalmente a gente entender um pouco o lado das pessoas que não estão envolvidas em guerras, em política, política, economia, essas coisas todas. Histórias bem reais de pessoas que estão ali vivendo aquela situação. Eu acabei de lembrar aqui também do livro A Menina que Roubava Livros, que eu gostei muito, porque mostrava o lado das pessoas que eram da Alemanha, mas que não concordavam com aquela guerra e viviam situações de extrema pobreza por conta da guerra. A gente fica achando que a Alemanha é uma grande vilã e etc, mas existia uma grande parcela da população que não estava a fim de se envolver com nada daquilo e que elas sofreram muito por conta disso. Mas esse aqui é um livrinho que está aqui há um tempo, eu tô querendo muito ler, espero que isso aconteça rápido. Eu acho que deve ler rapidinho, porque é um livro pequeno, é um livro simples, mas aqui tem até fotos, o livro. Eu acho que eu vou gostar muito dessa história. Outra biografia que tá aqui, ela foi publicada recentemente, eu gostei bastante de ter tido a oportunidade de ler, foi esse aqui da Fernanda Montenegro, o prólogo, ato, epílogo dela, que traz as memórias dela, e foi muito legal porque eu, Karen, conheço muito a Fernanda Montenegro da TV, das novelas, da Globo e etc e tal. Mas a Fernanda Montenegro é cria do teatro e ela trouxe muito esse lado do teatro. E é bem interessante, principalmente para quem tem interesse em entender como é a história do teatro. Ela praticamente é uma das grandes fundadoras do teatro moderno brasileiro e conta toda a trajetória profissional e de vida dessa atriz muito importante. É muito legal ouvir lá do início da história dela, da família. Ela conta desde lá dos bisavós, como chegaram aqui no Brasil, que ela é filha de imigrantes
italianos e portugueses, então ela vai contando toda essa história da família e tal. Então é bem interessante os primeiros anos da carreira, como ela se tornou atriz, como ela parou no teatro e tudo mais. E a história de vida até os dias atuais. Mas é bem interessante, conta um pouco dessa história. Esse livro ele parece um pouco grande, mas ele não é um livro muito comprido, tá? Eu acho que a Companhia das Letras foi bem feliz no projeto gráfico desse livro, porque ela trouxe um livro com letras bem grandes, pensando no seu público-alvo, que poderia ser pessoas com mais velhas, que, né, a visão não tá tão boa assim, não tá tão... E a letra é bem grande, então eu acho que o público-alvo desse livro foi bem pensado, e é uma letra bem grande, e para que o livro não ficasse muito grosso, usaram um papel bem mais grosso, uma qualidade de papel que deixa o livro um pouco mais grosso, né, para o livro não ficar muito pesado, porque ficaria muito cansativo você ter que ler um livro muito grande por conta da fonte, e pesado, e assim, são grandes fãs, né, da atriz, então é um livro muito legal pra gente conhecer um pouco esse lado lá da Fernanda Montenegro. Outras biografias que tem aqui em casa são 3 biografias, na verdade, da Jane Austen. Eu comprei essas 2 primeiras biografias aqui, um escrito pelo sobrinho neto da Jane Austen e o outro por a autora, né, por uma biógrafa mais recente, que vão contar a história da escritora. Esses 2 eu comprei na época que eu fiz um projeto de leitura da Jane Austen, e eu li toda a obra dela, fiz toda a leitura, e inclusive essas 2 biografias, e eu gostei bastante de conhecer um pouco mais dessa autora. E também tem um que eu comprei mais recentemente, que é esse aqui, que a proposta é contar a vida, né, e a história, contar a biografia da Jane Austen através de objetos pessoais dela, como uma caneta tinteiro não, porque não tinha caneta tinteiro naquela época, mas um bico de pena, ou tinha caneta tinteiro, eu não sei, né, mas um bico de pena, uma roupa, um chale, uma carruagem, coisas do tipo, e aí é uma proposta diferente. Eu ainda não li, tô bem curiosa, e quero muito ler, porque deve ser muito mais rico, assim, em detalhes, porque pelo menos parece ser mais rico em detalhes do que as outras 2 biografias. Uma outra biografia que eu tenho aqui é Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Isso aqui é um diário, então vai trazer esses relatos mais em forma de diário. É um livro que tem aparecido muito ultimamente aí no mercado editorial, nas livrarias, porque ele é um livro que foi solicitado em leituras obrigatórias de vestibular aqui em São Paulo. Eu não lembro se é da USP ou da Unicamp, mas eu fiquei muito interessada porque vai contar um pouco dessa vida dessa personagem, da Helena Morley, num período brasileiro, aqui no período do século XIX, e vai trazer um pouco desse universo histórico, das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Eu tenho muita curiosidade com essa história e tô bem empolgada com ela. Outro livro biográfico que tem aqui é o Comer, Rezar e Amar, que vai contar a aventura da Elizabeth Gilbert ao longo de um ano em 3 locais do mundo, né? Que no caso é a Itália, a Índia e a Indonésia. E eu comecei a ler esse livro um tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade. Eu nem namorava o Eduardo na época, se eu não me engano. E eu fiquei encantada pela história. Eu queria viajar para a Itália. O meu sonho de conhecer a Itália é graças a esse livro. E eu gosto dessa maneira como a Gilbert vai, né, descrever as aventuras dela por esses 3 países, essa tentativa de redescoberta dela. E é muito legal, eu gosto muito disso, e é uma das razões que eu amo esse livro, porque por ser um relato pessoal, sabe? Então, tem muita gente que não gosta muito do Comer, Rezar e Amar, mas eu realmente curto bastante essa história. Ali na leva dos diários, eu tenho o Diário de Anne Frank, que tá na minha lista há muito tempo. Tá no meu coração de querer ler há muitos anos. Eu tinha, um tempo atrás, um desejo muito forte de querer ler livros histórias de ficção e não ficção que se passam na Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca botei pra frente, porque na verdade eu tenho muito medo, porque são histórias muito pesadas, são histórias muito tristes. O Diário de Anne Frank é uma dessas, mas eu não poderia tirar o Diário de Anne Frank dessa minha vontade de ler história de pessoas e histórias reais que viveram situações difíceis. Então eu coloquei ele aqui porque realmente ele é muito, muito importante.
Outro livro que tem aqui é o 3.096 Dias, da Natasha Campusch. Aqui é o relato autobiográfico, né, da própria Natasha sobre os 3.096 dias que ela viveu sobre cativeiro, que ela esteve sequestrada, junto com o seu sequestrador, um homem que a gente pode classificá-lo como psicótico. Ele tinha paranoia psicótica e ela vive um processo ali de tortura, de confinamento, de todos os estresses possíveis que uma pessoa pode ter e viver subjugada por uma outra pessoa. É bem pesado esse livro, é uma história muito difícil. Eu até agora fico pensando como essa pessoa conseguiu conviver 8 anos, praticamente 8 anos e meio com essa outra pessoa, porque foi bem difícil, bem... sabe? Eu não consigo me imaginar, eu consegui sobreviver sendo sequestrada longe dos meus pais ao longo de toda a minha adolescência, porque ela foi sequestrada aos 10 anos, ela só conseguiu fugir aos 18. Então, é muito pesado, mas é muito interessante toda a história de superação dessa menina, porque eu, Karen, não teria condições de conseguir sobreviver o que ela sobreviveu e todos os mecanismos que ela desenvolveu ao longo do tempo para poder conseguir sobreviver. Eu sou a rainha das biografias de atrizes, tá, gente? Então vocês vão ver várias biografias de atrizes aqui. E uma delas é o Memórias da Princesa, da Carrie Fisher. A Carrie Fisher, ela nasceu no meu coração no momento que eu comecei a assistir a série Star Wars, né? Todas as trilogias, toda a saga. E aqui nesse livro, Memórias da Princesa, ela vai se focar muito na história da vida dela, no período em que ela estava gravando o primeiro filme, porque ela escrevia alguns diários. E a Carrie Fisher tem uma sensibilidade muito boa na escrita. Ela escreveu outros livros também que eu tenho muito interesse em ler, mas eu fiquei muito assim encantada com a atriz, com a história de vida dela, a mãe atriz, o pai ator, o pai que abandonou a família para ficar com outra atriz. Então são muitas coisas, assim, eu fiquei muito curiosa pela vida dela. Esse livro vai retratar exatamente do período que ela escreve e ela vai contar aqui nessa história um pouco do romance dela que ela teve com o Harrison Ford durante as filmagens. E é bem interessante porque ela foca nesse período, né, que ninguém imaginava que aquele filme ia fazer tudo aquilo de sucesso, e depois ela vem falar aqui no final um pouco dessa vida pós-sucesso e início, porque quando começam a ser gravados essa trilogia mais recente e que ela participe e tudo mais. Então, é uma ótima pegada para quem é fã de Star Wars e um pouco fã de querer entender um pouco desse universo e de como é a sensação para atores trabalhar como foi, né, para trabalhar nesses filmes. Outra biografia de atriz é da Marilyn Monroe. Eu tenho uma certa fascinação pela atriz, por conta da história de vida dela. Eu quero muito saber um pouco mais. Essa é uma das primeiras biografias que eu tenho aqui na estante e eu ainda não li, né? Shame on me. E o Norman Mailer era um grande biógrafo e foi ele que trouxe essa teoria de que quem matou a Marilyn Monroe foi a CIA, porque ela sabia demais e etc. Então é ele que traz essa novidade aí dessa história de que ela morreu porque ela sabia demais sobre a história e a vida dos Estados Unidos por conta dessa história de que ela tinha tido um relacionamento com um dos presidentes dos Estados Unidos. Outra atriz que eu tenho fascinação, gente, vocês não tô falando que eu só tenho fascinação por atrizes, é a Grace Kelly, ou a Grace, a Princesa de Mônaco. Eu peguei esse livro aqui recentemente, numa troca no Scooby, e tô muito feliz, porque o livro tá novinho, gente, tá no plástico ainda. E eu quero muito conhecer essa história dessa atriz, tem filme, eu sei que tem um filme com a Nicole Kidman, que eu também quero assistir, que é muito baseado nessa biografia, então eu tô muito empolgada com a leitura desse livro. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros, vai contar a história de várias mulheres que fizeram parte do cangaço brasileiro, né, do grupo de
Fora da Lei brasileiro, não só da Maria Bonita. A Maria Bonita é uma das mais famosas, mas tem outras mulheres que também faziam parte desse grupo de Fora da Lei, que tinha uma pegada muito machista, era grandemente dominado por homens, né? Maria Bonita e só mais algumas mulheres que participavam, mas eu quero muito conhecer essa história de quem são essas mulheres, o que elas viviam, o que elas sofriam, como era essa relação dentro do cangaço brasileiro, porque deve ser muito, muito legal. E eu gostei muito do que a galera tava contando das resenhas sobre esse livro, porque todo mundo imaginou que ia ser de um jeito, e a Adriana Negreiros foi lá e surpreendeu todo mundo, mostrando uma história totalmente diferente. Minha queridíssima e amada, eu falei que só tinha biografia de atriz aqui? Só, gente, aqui da Lauren Graham, falando o mais rápido que posso, que vai contar um pouco dos bastidores da vida dela nessa questão do Gilmore Girls, que ela é, né, a Gilmore número 2, ela é a Lorelai número 2, então ela vai trazer um pouco dessa perspectiva do remake não, né, do extra que teve da série no Netflix recentemente, que não tão recentemente assim. Eu ainda não terminei de assistir Gilmore Girls, eu tô na 6ª temporada, e eu não li esse livro porque tem spoilers da série da Netflix, né, dos 4 episódios do Netflix aqui, então eu tô esperando assistir pra depois ler, porque não quero estragar a minha surpresa, mas eu gosto muito eu gosto tanto da Lauren Graham, gente, que eu vou assistir tudo que ela faz, tipo, a série, eu nem gosto tanto da série, mas eu vou lá assistir o que ela faz. Outra série muito legal que eu gosto nessa pegada, assim, de pais e filhos é Parenthood, que ela também faz. Então, fica aí a dica de série, caso você queira assistir, porque tem no Amazon Prime. O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes, é um livro que eu fiquei muito intrigada em ler e vai relatar aí a história da Shonda Rhimes, que é uma das grandes roteiristas de TV americana, criadora de Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e tantas outras histórias de grande sucesso que todo mundo gosta muito. A Shonda Rhimes era uma roteirista que ia lá só pra fazer a vida dela, lá escrever o livrinho, e era muito tímida, gostava de ficar sempre nos bastidores, e ela, depois de uma conversa, de ver algumas questões da vida dela, ela começou a decidir, né, começou a dizer sim para as coisas, dizer sim para as oportunidades e para tudo que aparecia. E aí ela traz esse relato desse ano em que ela disse sim, algumas situações que ela ia falar, então ela decidiu dar uma palestra para os formandos da universidade em que ela se formou e todas as oportunidades que ela apareceu. E uma das coisas que esse livro trouxe para mim nessa leitura, que foi bem interessante, ela trouxe várias coisas. Ela conta das mentiras que ela viveu na adolescência por conta da imagem das pessoas e que eram tudo mentira, e ela falou assim, como assim? Ela vai trazer a história do cabelo da Whitney Houston, que ela sempre desejou ter o cabelo da Whitney Houston, e um dia no salão a mulher falou assim, mas você sabia que aquilo era peruca, né? E aí, tipo, todo mundo dela desabou, tudo que ela acreditava desabou. E um outro relato que ela dá aqui é a questão do elogio. Nós mulheres, principalmente, as pessoas e as mulheres principalmente, elas têm uma certa vergonha em receber elogio, elas se sentem incomodada em receber elogio. Então a pessoa fala assim, nossa, que blusa bonita, e você fala, ah, que isso? Comprei ele na lojinha. Você se desmerece muito, você desfavorece muito algumas coisas. E ela diz que não, a gente não deve fazer isso, a gente deve simplesmente agradecer. Então quando alguém dizer pra você que blusinha bonita, você fala, muito obrigada. Você elogia, você não se menospreza, você recebe aquele elogio e agradece por aquele elogio. Então é um livro muito interessante, com umas ideias bem legais, que podem, talvez, trazer aí uns insights para vocês. O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que é um livro que eu não sei muito bem do que se trata, mas todo mundo fala desse livro, todo mundo fala bem. A Joan Didion é uma escritora pouco conhecida, o pessoal deveria ler mais ela. Mas aqui a ideia é de que ela passou por um processo de luto e decide esse ano viver o Ano do Pensamento Mágico, e então ela vai contar um pouco dessa história, do que ela tá fazendo, do que ela tá vivendo. E eu quero muito, muito ler esse livro justamente sobre superações pós-luto, porque eu acho que são muito interessantes e muito verdadeiras.
Um outro livro que eu vou trazer aqui pra vocês é um tanto quanto diferente do que vocês estão imaginando. Vocês vão falar assim, nossa, mas que livro é esse que tá aí nessa coleção tão diferente? E o caso é o livro direto de Washington, escrito pelo Washington Oliveto, trazendo algumas memórias da vida do Washington. O Washington Oliveto é um grande publicitário brasileiro, ele foi responsável por diversos comerciais muito famosos na década de 90, alguns ainda hoje, aqueles comerciais das Havaianas, os comerciais lá da Brastemp antigos, todos eles foram criados por ele. E ele traz esses relatos da vida de publicitário, da vida dele. Ele foi sequestrado, então ele conta um pouco dessa história do sequestro. E é muito interessante, assim, então, relatos aí sobre o mundo, o Brasil e tudo mais. O último livro de biografia que eu vou apresentar é esse aqui, o Minha Vida na Estrada, da Gloria Steinem. A Gloria é uma ativista dos direitos humanos, ela é escritora e vai contar toda a vida dela e o relato dela nesse grande trabalho que ela tem de defender os direitos humanos, de coletar informações, de escrever e etc. Eu ainda não li esse livro participa também do clube do livro Our Shared Shelf, então eu estou muito empolgada com a leitura. Gente, é história de vida de pessoas, vocês sabem que eu adoro e amo e quero muito ler tudo. Eu queria parar agora de fazer tudo que eu estou fazendo, sentar aqui e começar a ler toda essa pilha de livros, mas a gente vai fazendo devagarzinho. Agora me diz qual foi a biografia que você mais gostou, que você mais curtiu. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar, eu quero saber. Deixa uma sugestão de biografia também, se você quiser. Eu quero muito conhecer mais biografias, de relatos, biografias um pouco diferentes, de pessoas um pouco diferentes. Pode ser biografias de pessoas que envolvam um pouco a história, eu também amo, adoro, gosto muito. E essas são algumas recomendações, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais da minha estante biográfica, da minha estante, da minha prateleira de biografias, eu poderia dizer assim. E se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!